Fala rapaziada, vocês estão bom? E galera, o vídeo de hoje é sobre esse carinha aqui e seu sucessor, né, o Nintendo Switch 2. E aí, qual comprar em 2025? Que o Nintendo Switch 2 já saiu, muita gente sabe, mas eu tô vendo uma galera ficando dividida em qual comprar, cara, em pegar o Nintendo Switch 1 desbloqueado ou juntar e pegar o Nintendo Switch 2. E nesse vídeo, cara, eu quero tentar elucidar algumas das dúvidas que vocês têm quanto aos consoles, então vamos lá que eu vou tentar ser mais direto nesse vídeo. Bom, e vamos lá. Antes de qualquer coisa, cara, eu quero dizer que sim, eu tenho ciência que um vídeo como esse comunica com dois públicos muito distintos, né? São as pessoas que não têm condição de comprar um Nintendo Switch 2, né? E elas optam ou por juntar ou para ir pro Nintendo Switch 1. E o segundo público são as pessoas que têm condições de comprar a Nintendo Switch 2, só que elas estão com um pouco de receio, né? Então, dado esse fato, eu quero dividir esse vídeo em 3 tópicos diferentes, né? Quero primeiro falar sobre hardware, sobre o catálogo de jogos e os valores, que são muito importantes justamente para o público que não tem condição financeira. Então vamos começar falando sobre hardware, cara. E sim, eu sei, a maior parte das pessoas sabe que o Nintendo Switch 2 é sim muito superior ao Nintendo Switch 1. Estamos falando de superior aí em até 10 vezes. Então, em potência, não temos dúvida. O Nintendo Switch é, assim, extremamente superior ao console Nintendo Switch 1. E só para não passar batido, uma nova funcionalidade no Nintendo Switch 2 também foram os Joy-Cons e mouse. Traz uma nova forma ali de você jogar videogame que não tínhamos antes, né, em consoles de mesa e em consoles portáteis. Mas é aqui, meus amigos, que entra o ponto da virada. No aspecto da bateria, cara. Eu sei, quem acompanha aí as notícias do Nintendo Switch 2 sabe que uma das principais reclamações do console com certeza é a sua bateria, que vem com um tempo de duração de bateria ali muito similar ao que vimos com o primeiro Nintendo Switch, né, o modelo V1, que é uma duração muito básica, né, cara, de 2 a 3 horinhas. E o que mais me chama a atenção, cara, é que mesmo os jogos do Nintendo Switch 1 rodando no Nintendo Switch 2 também duram muito pouco, cara, duram muito menos do que nesse console aqui. Quando falamos de um console portátil, eu particularmente penso em ter um console que tenha uma boa autonomia de bateria, já que a função dele principal é ser levado para qualquer lugar. Esse aqui, para quem não sabe, é o modelo V2, eu já fiz alguns vídeos no canal mostrando ele, caso você tenha interesse o card vai estar aqui em cima, e desde que eu comprei o console eu já fiz alguns testes de bateria e eu percebi que ele dura bastante, cara. Eu jogando Zelda, por exemplo, no modo avião, ele chegou a durar mais de 5 horas, o que pra mim, cara, é uma duração excelente. Então leve isso em consideração na hora de pensar em qual console vai comprar. O segundo tópico muito importante que eu quero citar aqui é com certeza o catálogo de jogos. Quem acompanha as notícias sabe que o Nintendo Switch 2 possui retrocompatibilidade, que nada mais é do que uma compatibilidade com jogos do console anterior. Então, vários jogos do Nintendo Switch 1, né, os cartuchinhos, eles funcionam no Nintendo Switch 2 e muitos deles com upgrade gratuito, cara. Mas sim, cara, eu já adianto, essa retrocompatibilidade ela não é perfeita, muitos jogos ainda não funcionam e quando funcionam com problemas. Quanto ao catálogo de jogos do Nintendo Switch 1, cara, ele é muito vasto. Como vocês sabem, é um catálogo extenso de jogos, né? Talvez um dos maiores catálogos aí dos consoles. É um catálogo muito grande e muito variado, né? Com jogos de todos os nichos. E a gente teve também aqui muito apoio das third parties, né? Das empresas AAAs terceiras. Mas para fechar esse tópico do catálogo de jogos, saiba que a partir de agora o Nintendo Switch 2 é a prioridade da Nintendo. Então teremos jogos exclusivos somente para o Nintendo Switch 2. Porém, cara, é tradição da Nintendo sim dar suporte para os seus consoles muitos anos depois deles serem encerrados, né? Esse console muito provavelmente ainda vai receber jogos, né, da Nintendo, jogos exclusivos, como já temos confirmados aí o Metroid e o Pokémon. Agora, para finalizar, esse é com certeza o tópico mais importante e aquele que me faz bater o martelo, né, para me dar uma escolha: os valores e o desbloqueio. O que se diz respeito a valores, a gente sabe que uma das principais polêmicas desse mês no mundo dos jogos é com certeza os preços praticados nos jogos atuais. Os novos jogos da Nintendo estão precificados em R$500 aqui no Brasil, o que para a maior parte das pessoas é metade dos ganhos mensais. É simplesmente inviável em comprar esses jogos e a gente sabe que a Nintendo nunca baixa o preço dos seus jogos, cara. Já num console desbloqueado, a gente sabe que a gente não tem gasto com jogos e nem com emuladores, cara. A gente tem de tudo aqui nesse videogame. Quem já teve um PS Vita ou já acompanhou o conteúdo soube, sabe que quando o PS Vita foi descontinuado pela Sony, né, ele parou de receber suporte, a comunidade se manteve muito fiel ao console, trazendo não só traduções para os jogos do PS Vita, como também portes feitos por fãs. E sim, meus amigos, isso já está
está acontecendo com o Nintendo Switch 1, cara. Isso é maravilhoso. A gente já recebeu alguns portes, né, feitos pela comunidade, como por exemplo um remaster do Zelda Ocarina of Time que ficou excelente, cara. Então sim, cara, podem esperar que a Nintendo vai dar suporte ainda por alguns anos e a comunidade vai trazer muitos portes para esse console, isso sem contar nos emuladores que continuam recebendo atualizações e a gente consegue rodar muita coisa nesse carinha. Então, conclusão final. Dias, vale a pena comprar um Nintendo Switch 2? Eu acho que não. Eu sei que isso é uma opinião bem popular, a maior parte dos youtubers já estão falando a mesma coisa, mas cara, o Nintendo Switch 2 ainda tem muito que se provar, cara. Já o Nintendo Switch 1 já provou tudo que tinha que provar. Ele tem um catálogo de jogos imenso, excelentes exclusivos e o melhor, ele tá muito, mas muito mais barato do que era quando lançou. Esse meu console aqui eu paguei R$ 1.600, eu comprei ele pela Shopee e ele está em excelente estado de conservação. E caso você queira economizar mais e não tenha interesse em jogar com ele conectado na TV, eu indico muito que você compre o modelo Lite, cara, que a gente não tem isso ainda no Nintendo Switch 2 e vai demorar bastante tempo para nós termos essas novas versões mais baratas para esse novo console. Mas é isso, galera, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar aquele joinha e se inscrever no canal, que isso ajuda demais. Muito obrigado por tudo, galera, valeu e falou!